Ô, Fábio, só Vamos lá. avisando aqui. Minha Hum. internet tá horrorosa e eu tô roteando do meu celular, mas mesmo assim tá horrorosa. Que não pode Ai, meu ventar, Deus. né? Vocês sabem. Ui, sei bem, eu fico mais dados móveis. Aí Socorro, fica não, mas tua vai dar câmera certo. sumindo, fica um monte de aviso aqui, falando Ui, que a internet tá ruim, mas não, é o mas que vai, temos. é o que tem, justo. O importante é pelo menos tu conseguir ouvir um pouquinho, porque depois, quando for, se precisar reassistir, tá mais tranquilo, né? Então vamos lá, né, Paulinho? Ó, hoje 10/7, vou botar a data aqui, ó. 10/7 de 2025. Aulinha de Química, né? A gente já havia começado a parte de Química Orgânica, não foi? Química Orgânica. Paramos lá na parte específica de algumas funções, daquele começo, foi da apresentação das funções orgânicas. Então, assim, gente, como já tem um tempinho que a gente não se vê, né? Porque semana passada a gente acabou não se vendo, aí eu quero hoje dar uma revisadazinha, não na parte de cadeias, não, viu? Porque cadeias, a aula já está lá disponível e vocês têm as anotações, certo? Para poder ir fazendo a lista que eu vou disponibilizar hoje. Mas pelo menos assim, tipo, algumas funções eu preciso dar uma revisada com vocês, que talvez vocês não lembrem, certo? Pessoal, a gente havia falado sobre alguns grupamentos. Aí eu quero que, por favor, alguém daqui me lembre quais são esses grupamentos aqui, ó. Ó, qual é o nome que a gente dá a esse grupamento? Qual é o nome que a gente dá a esse grupamento aqui, ó? Ó. E qual é o nome que a gente dá a esse grupamento? Pronto. Porque são os três principais agrupamentos que nós temos. São esses caras aqui que vão dar os nomes, ou melhor, vão dar a cara às nossas funções orgânicas. E aí, qual é o nome do primeiro? Hidroxila, Hidroxila. Muito bem, depois. carbonila e Isso, carboxila. muito bem, perfeito. Aí a gente comentou sobre as funções que vão carregar, por exemplo, vão ter como característica a danada da hidroxila, né? Aí a primeira função que a gente viu foi a função álcool, não foi isso, gente, que nós vimos, ó. A função álcool. Qual é a característica? Eu posso ligar essa hidroxila a qualquer tipo de carbono, tipo assim, só basta ter carbono para dizer que é uma, desculpa, só basta ter a hidroxila para eu dizer que é álcool ou não. Existe alguma especificidade para ser álcool? Precisa estar ligada a um carbono saturado, Muito bem, eu vou botar só assim, com ó. ligação simples. Perfeito. Ó, hidroxila ligada, isso aqui só para a gente revisar, tá? Hidroxila ligada a carbono saturado. Muito bem. Carbono saturado. Ou seja, carbono sp3, né? Então, carbono tem sp3. A gente já viu isso aqui em relação à hibridação. Certo? Então, ó, um exemplo seria assim, tipo C, C, C. Aí eu colocasse, por exemplo, hidroxila aqui, ó. Pronto, isso aqui é um álcool. Porque você percebe que tem hidroxila, e essa hidroxila está ligado aqui a um carbono que ele só faz ligações simples. Perfeito. Isso aqui é um álcool. Aí nós tínhamos lá a segunda função, que era o enol, né? Isso, ó. Que eu até falei para vocês que a característica do enol é ele ser extremamente instável. Tanto que no enol, o enol ele vai ficar passando por um processo que a gente chama de tautomeria. Aí existe tautomeria cetoenólica e tautomeria aldoenólica, porque esse enol ele fica meio que se tornando, virando ali tanto cetona quanto aldeído, porque ele é extremamente instável. Aí qual era a característica do enol? O que é que diferencia enol de álcool, minha gente? A hidroxila é o quê? Rápido. É insaturada. Muito bem, ó, ela é ligada a carbono insaturado. Ó. Pronto. Insaturado. Aí tem que lembrar, insaturado especificamente do tipo dupla, tá? Então, se eu tivesse assim, ó, carbono, carbono, duas linhas, carbono, carbono, aí eu tivesse a hidroxila, ó, ligada a esse cara. Isso daqui é o menor. Porque a hidroxila tá ligada a um carbono e esse carbono especificamente, ó, ele tem uma insaturação. Beleza? Prof, poderia ser assim também? Poderia, não tem problema não, tá? Pode existir também. Beleza, gente. Deu para entender sim ou não? Me digam aí.
Massa, né? Aí lembra, o álcool ainda, a gente falou na semana retrasada, que ele tinha outra classificação, né? Porque pode ser um álcool primário, álcool secundário, álcool terciário e assim sucessivamente. Beleza? Certo? Então, depois vocês dão uma revisada nisso, tá? Nessa parte mais específica. Aí, a terceira função que a gente tinha usando a hidroxila ainda era o fenol. Qual era a característica do fenol? Ligado a um anel aromático. Muito bem, perfeito. Então, eu vou botar aqui, ó. O OH é ligado a um anel aromático. E a gente já tinha estudado semana retrasada qual era o anel aromático mais importante, né? Para a química orgânica, qual é? Que é o mais comum. Benzeno. Benzeno, Isso, muito benzeno. bem, perfeito. Então, se a gente tivesse assim, lembra, viu, gente? Benzeno, ele é composto por 6 átomos de carbono, tá? Então, ele é um hexágono, ó. A gente faz a representação dele assim, né, ó. Aí coloca uma bolinha dentro, né? Porque eu já tinha explicado para vocês. Por que que a gente agora representa com a bolinha dentro e não com as duplas alternadas? Quem lembra? Porque faz ressonância. Muito bem, perfeito. Perfeito. É justamente isso que vai tornar esse danadinho aqui extremamente estável. Então, isso aqui, ó. Tive uma hidroxila ligada a um aromático fenol. As questões, o que vão pedir, prof? Que a gente identifique quais são as funções que nós temos ali instaladas em uma determinada molécula grandona, tá? Então, gente, essas daqui são as funções oxigenadas, que aí a gente diz que são aquelas que são compostas de hidroxila. Mas não é só disso que a gente vive, não, tá? Vamos falar agora sobre aquelas que possuem a carbonila, que é o C-O. Aí a gente vai começar logo com aldeído. Aí eu disse para vocês, ó, aldeído. Eu disse para vocês, gente, sempre olhem para o O do final, ou, desculpa, sempre olhem para o O da palavra, do termo. Então, podem perceber aqui, ó, no aldeído, o O está no final. Então, se o O está no final, é porque a carbonila, ela também tem que estar ligada, ou melhor, ela também tem que estar no final da estrutura. A gente até costuma, né, não dizer que é no final, mas sim nos extremos, né? Então, ela pode estar no começo, pode estar no final. Então, vejam, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, carbonila, e aí o restante todo fosse carbono, ó. Isso aqui é um aldeído, porque eu tenho a presença de uma carbonila e ela está, ó, no canto. Prof, eu poderia ter assim também, C, e aqui a carbonila? Posso também. Porque percebam, tanto nessa de cima quanto nessa de baixo, gente, a carbonila está nas extremidades, tá vendo? Então, se está nas extremidades, a gente diz que é aldeído. Porque qual é a diferença do aldeído para a cetona? Porque a cetona vai estar no meio e Muito o bem, tá aldeído vendo? nas extremidades. Perfeito, muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, cetona. Aí, por isso que eu deixei bem explícito aqui, tá vendo? Ó, o O, tá? Ó, cetona, tá vendo? Porque aí a desculpa, a carbonila tem que estar na metade, no meio, né? Na verdade, entre aquela determinada composição aqui, ó. Então, se eu tivesse uma coisa assim, ó, se eu tivesse uma cadeia assim, isso aqui seria uma cetona. Beleza, gente? Todo mundo lembra disso? Sim ou não? Massa, né? Pronto. Agora a gente parte para aquelas que utilizam, ou melhor, para aquela, né, que utiliza a carbonila, né? Ou, desculpa, a carboxila. Quando a gente tem carboxila na estrutura, aí a gente vai dizer que aquilo ali é um ácido carboxílico. Isso aqui é um ácido carboxílico, tá? Inclusive, gente, ó, quando você vai nomear uma determinada função, porque a gente vai aprender a dar o nome hoje, né? Claro, vamos começar com a nomenclatura mais importante, que são as nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Mas eu já adianto para vocês, tá? É a nomenclatura mais importante. Aprender o hidrocarboneto, amigo,
qualquer outra função que você colocar, a pessoa vai saber nomear aquela bagaceira. Não tem pra onde correr, tá? Mas veja, quando tu vai nomear, Gabi, o que tu precisa fazer é sempre olhar para a função que é mais complexa. Então, podem perceber, ó, aldeído e cetona, a gente tem a carbonila. Na outra aqui, que é álcool, enol e fenol, nós temos a hidroxila. Olha, entre carbonila e hidroxila, tecnicamente a mais complexa é a carbonila, né, gente? Porque ela, além de ter carbono e oxigênio, ela ainda tem uma dupla. Então, ela é bem mais complexa. Mas se você vai comparar essas duas com a carboxila, aí essa daqui é muito mais complexa. E aí, pela carboxila ser mais complexa e ela dá origem à função ácido carboxílico, então vamos supor que eu tenho ali uma molécula que ela está imensa, tá? Ela é enorme. Mas se ela tiver uma carboxila, aquilo ali já vai ser nomeado como ácido carboxílico. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então deixa eu botar aqui ó, um exemplo de como seria isso aqui. Ó. C, aí C, dupla OH. Isso aqui é um ácido carboxílico, certo? Ah, prof, eu vi uma questão que eu tinha isso daqui, ó. Aí, essa função toda aqui vai ser o quê? Pô, vai ser um ácido carboxílico, porque ela tem, tá vendo na estrutura dela, a carboxila. Então, acabou. Isso aqui já é considerado um ácido carboxílico. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Certeza, né? Muito bem, massa. Porque a gente vai fazer já umas questões para identificar essas funçõezinhas, beleza? Aí vamos lá. Depois disso, a gente ainda viu um pedaço lá do sal de ácido carboxílico, né? Aí eu disse para vocês que o sal de ácido carboxílico a gente utiliza no dia a dia em quê? O que é que a gente tem de tão importante no nosso dia a dia, que é, na verdade, um sal de ácido carboxílico? Quem lembra? Ó, deixa eu botar aqui, ó. O sal de ácido, se eu não falei disso, anota aí, viu? Sal de ácido carboxílico. Então, gente, lembra? Na inorgânica, a gente aprendeu que o sal, ele saía de onde? De onde era que vinha o sal? Como é que eu gerava um sal? Do ácido e da base. Muito bem, nesse caso era uma reação de quê? Neutralização. Muito bem, uma reação de neutralização. Perfeito, Gil. Então, eu pego um ácido com uma base, eu tenho como produto sal e água. Aqui é do mesmo jeito. A diferença é que o ácido aqui ele é específico, ele é um ácido carboxílico. Portanto, ele é um ácido orgânico. Tanto que, como é que a gente faz sabão, cara? Quando o cara quer fazer sabão, o que é que ele faz? Ele pega gordura, gente. Gordura, na verdade, é o quê? É um ácido graxo. Correto? É o que vocês aprendem em biologia, né? Gordura é ácido graxo. Aí eu pego um ácido graxo, uma gordura, e misturo normalmente com o quê? O que é que eu adiciono para fazer sabão? Todo mundo aqui eu acho que já fez, alguma vez na vida, na escola principalmente. A gente sempre faz. Aulinha de química, quando a gente está estudando saponificação. Qual é? Soda cáustica. Soda cáustica, que é uma base. Tá vendo? Então, quando você junta aquelas duas coisas, mistura, você vai ter uma reação de neutralização. Tá vendo? E aí você vai ter o sal de ácido carboxílico. Gente, o sal de ácido carboxílico é o principal componente, ou melhor, né? É o componente que vai dar origem ao sabão orgânico. Sabão orgânico, que é aquele que a gente faz, que inclusive é excelente. Por que, professor, ele é excelente? Porque ele é pouco poluente. Ele é bem menos poluente do que o sabão inorgânico, porque sim, nós temos sabão inorgânico. Nas reações orgânicas, a gente vai aprender, Gabi, saponificação. E tu vai ver que que o sabão orgânico, ele é diferente, por exemplo, de um detergente que a gente usa. Por quê? Porque o detergente, ele vem, na grande maioria das vezes, de origem petróleo. Tá certo? Ele vem de hidrocarbonetos e não de reação de saponificação. E aí ele vai ter propriedades diferentes, textura diferente, também vai ter um grau de potencialidade diferente. Beleza? Então vamos lá. Sal de ácido carboxílico é o que a gente usa todos os dias, sabão orgânico. Todo mundo já teve contato com isso. E o sabão orgânico é assim, ó.
A gente vai ter um radical. Antes que a galera me pergunte, o que diabo é esse R, professor? Gente, o R é porque eu estou dizendo para você que aqui atrás eu vou ter uma cadeia carbônica imensa. Gente, essa é a característica dos ácidos carbônicos. Desculpa, essa é a característica dos ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos, tá? Então, a gente vai perceber o quê? Que eles são moléculas muito grandes, cadeias imensas, com vários e vários carbonos. Então, eu estou botando aqui o R, porque eu estou dizendo para vocês o quê? Que aqui atrás eu vou ter vários carbonos, eu não sei quantos, pode ser a quantidade que eu quiser. E no final, para que ele seja ácido carboxílico, eu preciso ter, ó, isso aqui, a carboxila. Aí eu vou pegar esse ácido carboxílico, que é um ácido graxo, certo? E vou misturar com soda cáustica. NaOH. Minha gente, vamos lá. Eu quero que vocês me digam. Entre o sódio e a hidroxila, quem é positivo e quem é negativo? Na soda cáustica, eu tô perguntando. Bora, cadê? Quem é O sódio é positivo? positivo e o Certo. OH é negativo. Muito bem, perfeito. Aí tá vendo aqui, né? Já na hidroxila, no OH, que você tem aqui, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, fica negativo. E esse cara aqui é positivo. Todo mundo entende isso, né? E dentro da hidroxila em si, aqui eu coloquei a carga inteira, por quê? Porque a hidroxila, ela tá junta de um outro elemento, de um outro átomo. Por isso, aqui eu botei separado, porque não tá ligado a nada. Tá? Aí o que é que vai acontecer, gente? A hidroxila vai atacar quem? Na relação ali. Quem é que ela vai? Para cima. Do Porque H. Muito bem. Porque aqui a gente lembra, né, que uma reação de neutralização é uma reação de dupla troca. Todo mundo lembra disso? Reação de dupla troca. Então, tu precisa trocar os dois de lugar. Então, veja, olha, tu tem o H que está aqui sozinho, vai se juntar com o OH. Isso aqui vai virar qual elemento? Que molécula? H2O. Muito bem, tá vendo? Ó, vai se tornar H2O, a famosa água. Enquanto aqui, gente, vai ficar desse jeito aqui, ó. O radical, carbono, aqui, oxigênio. E aí, olha, como esse oxigênio perdeu o hidrogênio para a hidroxila, nesse caso, o sódio, que está positivo, vai se ligar a esse cara, ó. Tá vendo? Aí aqui, esse cara aqui, ó, tirando a água. Tira a água, viu, gente? Tira a água, pelo amor de Deus, ó. E deixa só ele. Certo? Esse cara aqui que sobrou é o sabão orgânico. Que é, na verdade, ó, um sal de ácido carboxílico. Por isso que o ácido carboxílico ele é tão importante. A gente vai aprender, inclusive, todas as características da reação de saponificação. A gente vai aprender como é que faz. A gente vai aprender, por exemplo, Lissa, como é que faz para você olhar microscopicamente, entender qual sabão ele limpa melhor, por que tal produto limpa melhor, quais são as diferenças, por exemplo, de você usar um detergente, de você usar um sabão orgânico. A gente vai entender o porquê que a indústria criou o detergente que a gente chama de sabão inorgânico. A gente vai entender tudo isso, tá? Agora o que vocês precisam saber aqui é identificar o sal de ácido carboxílico, é obrigação de vocês agora nesse momento, e saber identificar o ácido carboxílico em si, que é a presença da carboxila. Tá tudo bem, gente? Tudo tranquilo? O prof tá falando muito rápido, tá dando para entender, tá dando para acompanhar, sim ou não? O Lício já confirmou, Gabi também. Cadê o restante? Tá dando mesmo para entender, Letícia também, Feitosa também. Cadê a Amanda? A Amanda pro céu tinha saído. Mas vamos lá, viu? Muito bem, Amanda. Valeu, valeu, valeu. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar naquelas que são oxigenadas. A gente vai continuar, na verdade, das oxigenadas. Só que agora vai ser oxigenada que você vai ter exclusivamente a presença apenas do oxigênio, tá? Então, a primeira que a gente tem, ó, é a nossa famosa éter. Gente, o éter é muito comum, certo? Já vou dizer para vocês aqui que de todas essas, éter e éster são as mais importantes. Se vocês quiserem, assim, professor, eu tenho muito problema de memória, não gosto de estudar, então dessas daqui que só tem oxigênio, quais que eu preciso aprender de fato? Éter e éster. Tem que saber diferenciar essas duas criaturas. Vamos lá para a gente aprender, gente. Ó, o éter, como é que eu vou fazer para identificar? Você sempre vai ver um oxigênio no meio da cadeia. Então, ó, vai ser assim, ó.
oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos. Então, tu vai... Eita, meus carbonos. Então, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Se ligaram? Isso aqui, ó. Pode perceber. Você tem um oxigênio metido, ó, ele está cercado por carbonos. Não tem mais nada. Perceba que não tem nitrogênio, não tem hidroxila, não tem nada. É um oxigênio purinho, enfiado ali no meio, cercado por carbonos. Isso aqui é o éter. Agora, vai diferenciar do éster. Porque o éster, que é esse daqui, ó, éster, que inclusive é o que vai dar boa parte, ó, dos odores que a gente conhece, é muito bem feitoso. O oxigênio vai agir como heteroátomo. Então, você vai ter uma cadeia que ela vai ser heterogênea. Muito bem lembrado, viu? Conectando os conteúdos anteriores. Agora aqui, gente, vai ser o quê? O oxigênio, ó, oxigênio também vai estar cercado, ou seja, vai estar entre uma carbonila e um carbono. Se ligaram nisso, ó? Então vai ser assim, ó. C dupla O, aí O, C. Lembrando, o prof está suprimindo os hidrogênios, mas nas questões os hidrogênios vão aparecer, tipo assim, H3, 1, 2, 3, 4, tá pronto, 1, 2. Aí, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, tá vendo? Porque é tetra, ou ele é tetravalente, né? Ó, o carbono. Aqui, ó, todo bonitinho, tá? O prof, ele tá suprimindo para poder a aula ficar um pouquinho mais rápida, viu? Mas lembra que pode ter hidrogênio. Hidrogênio nem fede nem cheira. Ok? É só para completar, para fechar as ligações do carbono e de qualquer outro elemento que está faltando. Fechar o octeto. Todo mundo entendeu isso? Então, veja, ó, para diferenciar éter e éster, você vai logo no oxigênio, porque é o que vai me interessar, porque se tratam de funções oxigenadas. Deu para entender isso aqui, Gabi? Deu para entender, galera? Deu, né? Então, vai logo no oxigênio. Aí você olha, o oxigênio aqui está cercado por quem? Olha, na primeira situação, apenas por carbono. Então, isso aqui é um éter. Olha, éter tá sozinho, não tem S, então não vai. Olha só, se tá sozinho, não tem S singular. Então só tem carbono. Agora, éster tem o S. S plural, de vários. Então não só posso ter carbono. Então, ó, de um lado ele está cercado por carbono, mas do outro, ó, você tem o C dupla O. Ah, mas não tem um carbono aqui, professor, mas não é carbono normal. C dupla O é carbonila. Então, o oxigênio tem que necessariamente estar cercado de um carbono e de uma carbonila. Ok? Ó, o éster é formado de outras funções. É sim. É. E a gente vai aprender que ele é gerado, na verdade, pela... A gente até tem, Gil, que vai estudar futuramente, quando a gente estiver na parte de éster mesmo, a gente vai aprender que existe uma coisa que a gente chama de esterificação de ácidos carboxílicos. É isso que a gente vai fazer. Esterificar. Esterificar significa você pegar o hidrogênio da carboxila e trocar por um hidrocarboneto. Que vocês podem perceber. Se eu pegar essa primeira parte, foi muito interessante, viu? A observação de Feitosa, viu? Se a gente pegasse essa bichinha aqui, ela não seria isso daqui, minha gente, ó. Sim ou não? Né? Só essa primeira parte. Pronto. Se aqui eu botasse um H, isso aqui seria que função? Ácido Ácido carboxílico. carboxílico. Muito bem. O que a gente fez foi o quê? Tirar esse hidrogênio e ligou aqui um radical. Aí, isso daqui a gente diz que é esterificação. Esterificação de ácido carboxílico. A gente vai aprender como é que faz isso, tá? Inclusive, a nomenclatura do éster depende do ácido carboxílico que deu origem a ele. Mas isso aqui deixa pra gente falar depois, tá? Não precisa se agoniar agora não, tá? Porque tem uma galera que às vezes fica, meu Deus, é muita coisa, a galera tá sabendo, tá lembrando do que viu, mas gente, calma. Calma, é interessante a gente lembrar mesmo. Feitosa é bom porque tem uma base muito boa, mas calma, viu? Que a gente vai ver tudo isso aqui bem aprofundado.
Mas até agora, deu para entender, né? Depois de éster, gente, nós temos o anidrido. Anidrido, eu vou ser bem sincero com vocês. Não é obrigatório saber. Se você souber, cara, que bom. Você vai aparecer, você vai para a prova do Enem com um diferencial danado. Tá, Zorra? Mas, assim, não é preciso, tá? Não é preciso. Eu vou passar por desencargo de consciência. O curso é completo, vai ver tudo que a gente precisar. Certo? Tá na chuva para se molhar mesmo. Já o anidrido também vai ser oxigênio, mas o oxigênio vai estar cercado por carbonilas. Então, ó, oxigênio cercado, então é entre carbonilas. Então a gente vai ter assim, ó, C dupla O, C dupla O, C. E aqui C de novo, ó. Pronto. A gente vem aqui, olha para o bichinho que tá aqui, tá vendo? O nosso bonitinho, que é o oxigênio, olha. De um lado ele tá cercado por uma carboxila, ou por uma carbonila, desculpa. Do outro lado também por uma carbonila. Acabou, isso aqui é anidrido. Ok? Passar, viu, gente? Isso aqui? Pode passar, sim ou não? Pode, né? Massa, porque agora a gente vai entrar nas funções nitrogenadas. A gente ainda chegou a ver, tá? A função nitrogenada. Eu tô revendo por questão mesmo didática, porque vocês precisam, viu? Bora lá então, ó. A gente vai falar agora sobre as funções nitrogenadas. Essas são importantes, então acorda. Pega a aguinha, bebe a aguinha para se hidratar e acordar, porque a gente vai entrar agora em funções nitrogenadas. Funções nitrogenadas. Beleza? Gente, a primeira função nitrogenada é a famosa amina. Amina todo mundo já ouviu. Gente, a amina é a base de boa parte dos medicamentos que as pessoas fazem uso aí, certo? A doido. Então, assim, antidepressivo mesmo, ansiolítico, poxa, é amina a doida, tá? Tudo que termina com mina, você sabe que é amina. Ah, fluoxetina, venlafaxina, tudo isso é amina, tá? Beleza? Vocês vão perceber futuramente que a mina ela Eita, tem é muita a mina coisa. que é o gás do riso? Também. Sim, sim, sim. É, né? É. É que você falou esse negócio aí de remédio, aí eu lembrei logo. Isso é. A gente tinha até, acho que a gente comentou, não foi? Nos óxidos também, tu lembra? Né? Que era o N2, ó. Ele também é o gás do riso, ó. Também tem influência, também é a mina. Bora lá então, ó. Funções nitrogenadas, amina. Como é que eu vou saber o que significa amina? Gente, amina é uma função orgânica que ela tem origem, olha, vou até botar assim, ó. Ela vem da amônia. Que a gente estudou essa amônia pra cacete, olha. Tá? A gente estudou isso pra caramba. Gente, a amônia, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui lembram, né? Que a bichinha dela, ou seja, a estrutura dela, né? A fórmula dela a fórmula estrutural dela é NH3. Então, eu vou pegar aqui, ó, o N e vou ligar 3 hidrogênios. Gente, a mina é só você pegar o quê? Um dos hidrogênios da amônia e você trocar por um radical orgânico. Gente, se é radical orgânico é porque tem que ter o quê? Ser orgânico. Carbono. Muito bem, carbono, perfeito, Gil. Então, vamos supor, se eu pegasse isso aqui e trocasse por um CH3. Pronto, isso aqui é uma mina. Tá vendo? Isso aqui é uma mina. Inclusive, ó, se eu fizer isso, deixa eu até botar aqui, ó, para eu anotar isso, ó, tenho aqui o nitrogênio ligado a um hidrogênio e aqui CH3. Isso aqui, se vocês forem perceber, eu troquei apenas um hidrogênio. Então, se eu troquei um hidrogênio, é porque essa daqui é uma mina o quê, minha gente? Me lembrei aí. Se eu troquei só Primária. um. Muito bem, Primário. primário. Perfeito. A mina primária. Aí, se eu tivesse um outro exemplo aqui, ó, e eu trocasse dois, ó, vou botar dois aqui, trocasse dois, e só quero uma mina o quê? A mina o quê? Secundária. Muito Secundária. bem, perfeito. A mina secundária, tá vendo? E assim por diante, até a gente ter uma mina terciária, tá? Que é a mina ali que você fez a troca inteira de todos os radicais, desculpa, de todos os hidrogênios por radicais orgânicos. Certinho? Podemos passar? Porque agora a gente vai estudar
A gente já viu a amina, vamos ver a irmãzinha dela, né? Que é a amida. Que a galera confunde pra caramba. Ó, amida. Gente, a amida, a diferença dela em relação à amina, ó, ela também vem da amônia. Mas a diferença é que tu vai trocar os hidrogênios da amônia na amina, eu tô falando, tá? Na amina, você vai trocar os hidrogênios da amônia por radicais orgânicos, ou seja, por hidrocarbonetos. Por hidrocarbonetos, ok? Hidrocarbonetos. Na amida, não. Na amida, ela também vem da amônia, mas nós iremos trocar um dos hidrogênios por carbonila. Vocês estão vendo aqui? Troquei por carbonila. Ó. Deixa eu até botar mais pertinho. E por assim, ó. Pronto. Tá vendo? Ó? A gente vai trocar por carbonila. Aí isso daqui é uma amida. A gente até diz assim, que ó. Amida, amida, amiga. Então, o carbono tem que vir com sua amiga, que é quem? O oxigênio, tá vendo? Enquanto a amina é amina, sozinha, só ela. Ela sozinha. Então, o carbono que vem sozinho. Aí lembra, hidrogênio nem fede nem cheira. Então é como se o carbono tivesse só. É muito besta, muito bobo, mas eu usava isso, tá? No começo que eu confundia pra caramba, amida e amina. Aí do mesmo jeito, aqui seria uma amida primária. Se eu pegasse, olha, botasse desse lado de cá uma carbonila, desse lado de cá outra carbonila e aqui deixasse um hidrogênio, também seria uma amida. Aí aqui seria tecnicamente uma amida secundária e assim sucessivamente. Ok? Todos lembram disso, né? Depois de amida, a gente tem o nitro composto. Ó. Nitro composto. Gente, o nitro composto é toda vez que vocês verem que o negócio tem NO2. Se tiver dióxido de nitrogênio, acabou. Aquilo ali é nitro composto, tá? Gente, o próprio nome já tá dizendo, tá? Isso aqui é o próprio nitro. Quem já jogou aquele joguinho que a gente chama de Need for Speed de carro sabe. Ah, solta o nitro, nitro. É isso aqui. Nitro é NO2, tá? NO2. Aí se liga, viu? A gente vai, agora, ó, no nitro composto, se eu tivesse isso daqui, ó, por exemplo, ó, vou botar um benzeno, e nesse benzeno aqui eu vou ligar 2NO2. Pronto. Isso aqui é um nitro composto. Acabou. Prof, mas tem que ser necessariamente ligado a um... tem que estar ligado a um aromático? Não. Aqui eu botei um aromático porque eu quis. Mas não precisava não, viu? Poderia estar, por exemplo, em uma cadeia aberta. Também seria nitro composto, desde que tivesse o NO2. E, por último, nós temos ali o menos importante, que é a nitrila, tá? Ó. A nitrila. Gente, a nitrila a gente vai identificar toda vez que conseguir ter acesso, conseguir ver uma coisa chamada de cianeto. Ó, ou cianeto, quando a gente vê o cianidro, tá? Então, ó, tiver CN, que é o cianidro, eu já tinha dito cianidro, mas não, isso aí vai ser um sal. Quando você tiver o cianidro na estrutura. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Para Enem, isso aqui não é muito importante, não. Olha, nitrila é só um luxo, sabe? Que você pode aprender ali para você dizer que, ó, eu sei de uma coisinha mais de química, ó. Meu conhecimento de química é um pouquinho mais aprofundado. Aí aqui você teria um radical, tá? Isso que lembra, radical pode ser qualquer coisa atrás, com carbono, no caso. E aqui você teria ligado um cianuro, certo? Aí isso aqui vai ser o que a gente chama de nitrila. Também não é muito importante, não, tá? Então, vimos essa parte aqui. Agora, a gente vai entrar nos compostos halogenados. Mas antes de entrar nos compostos halogenados, eu quero que vocês me digam, tá tudo bem até agora? Todos esses caras que nós vimos, garantem que conseguem identificá-los, porque daqui a pouco a gente entra em umas questões que eu separei, viu? Eu separei bastante questões hoje, inclusive, para a gente poder testar muito isso daqui e ver se a gente aprendeu, porque eu vou ser bem sincero com vocês. A parte da orgânica mais importante está aqui. Foram essas 3 últimas aulas que a gente viu. Então, a primeira aula que foi sobre a classificação das cadeias carbônicas e a última aula é essa, são as mais importantes.
Aprendeu isso, consegue fazer quase todas as questões que envolvem, ou melhor, as questões mais importantes que envolvem química orgânica. Certo? Então, vamos lá para a gente poder entrar nos compostos halogenados. Compostos halogenados. Gente, halogenados lembra o que para vocês? Vamos ver se a galera lembra das aulas anteriores. Halogênio. Muito bem. Perfeita, Amanda. Halogênios. Gente, halogênios eram os elementos de qual família? A Halogênios? penúltima. Muito 7, bem. né? Muito bem, que é a família 17, a antiga 7A. Perfeito. Então, o que é que vai acontecer aqui, gente? Olha só. Composto halogenado assim, porque existe um processo, a gente diz que é a halogenização, certo? Que é você tirar um carbono, ou desculpa, você tirar um hidrogênio do carbono e enfiar lá dentro algum átomo que faça parte da família dos halogênios, ou seja, da família 17, que é a famosa família do cloro. Aí não precisa, gente, não precisa decorar todos os halogênios, não, tá? Só precisa lembrar dos mais importantes. Os mais importantes. Beleza? Então, cloro, flúor, eu digo que é a família do cloro. Mas, tecnicamente, o correto seria dizer a família do flúor, né? Mas, enfim, você que sabe. Mas flúor, cloro, esses a gente precisa lembrar, tá? Beleza? Aí vamos lá, ou o bromo também, né? Enfim, vários outros. Então, deixa eu botar aqui um exemplo, ó. Até falar, né? Porque nós vamos ter dois tipos de compostos halogenados. Nós vamos ter os famosos aletos de alquila, que vocês com certeza já ouviram falar nisso aqui, ó. Só não tinham entendido até hoje. O aleto, ou aletos, tá? De alquila. Aí, gente, os aletos de alquila vai ser quando você substituir um hidrogênio da cadeia carbônica por um elemento, no caso, por um halogênio, tá? Vou botar só um halogênio, porque vocês são alunos meus, eu tenho certeza que lembra, tá? Que os halogênios eu quero dizer da família 17, tá? Pra gente já começar a ter um pouquinho mais de formalidade. Então, veja, se eu tivesse assim, ó, H3, C, aí aqui vai estar ligado a um CH2, aqui vai estar ligado a um C, aí eu vou dizer que esse carbono, gente, aqui, ele vai estar ligado a esses caras aqui, ó. Ó, se ligam, viu? Pronto. Percebam. A gente está vendo aqui que um dos hidrogênios da cadeia carbônica foi substituído por quem? Cloro. Cloro ele é o quê? Na tabela periódica. Halogênio. Muito bem, ele é halogênio. Então, isso daqui vai ser um composto halogenado de que tipo? Especificamente? Aleto de alquila. Alquila. Muito bem, perfeito. Porque a gente vai ter o segundo tipo de composto, que vai ser o aleto de acila. Alquila, acila são diferentes, tá? Alquila é quando você pega em um carbono, perceba, em um carbono, você vai substituir um hidrogênio dele por um halogênio. Aí, aleto de alquila. Porque nós temos aqui o aleto de acila. Ó, aleto de acila. Aí, agora, o de acila, não. O de acila, você vai ter que trocar o hidrogênio de um ácido carboxílico. Então, ó, troca o hidrogênio da carboxila por um halogênio. Porque aqui agora a gente está vendo de forma feitosa muito mais específica, tá? Muito, muito, muito mais específica. Então, se a gente tivesse assim, ó, vou botar assim, ó, é um radical geral, aí aqui você tem C dupla O, aí aqui O, aí vamos supor que você
pegar, substituir isso. Opa, eu botei só o O, não foi, gente? Ou só o H, né? Mas não. A gente vai substituir a hidroxila toda, tá? Ó, a gente pegou a hidroxila toda e trocou, por exemplo, por um cloro. Aí isso aqui vai ser um haleto de acila, tá? Então, haleto de acila vai ser você trocar a hidroxila e não apenas o hidrogênio, vai ser a hidroxila, desculpa, viu, gente? Trocar a hidroxila pelo elemento da família 17. Então, isso aqui seria um haleto de acila, diferente do haleto de alquila. Eles fazem parte do mesmo tipo de composto, são compostos halogenados, halogenização, halogenou. Você halogenou tecnicamente, né? Você halogenou um hidrocarboneto e no outro você halogenou um ácido carboxílico, tá? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim ou não? Sim, Sim. né? Massa, muito bem. Porque agora a gente vai estudar uma coisa chamada, gente, de séries orgânicas. Prof, cai no Enem isso, gente, com muita frequência não. Mas pode acontecer de cair, tá? Porque eu já vi, por exemplo, um último simulado que eu fiz agora, que eu acabo resolvendo simulados também, tá, gente? De bancas. Aí eu vi um dos simulados, eles comentaram sobre séries orgânicas. E normalmente esses simulados, essas bancas de simulados, tendem a acertar muitas questões que vão cair no Enem. Porque os elaboradores são os mesmos, tá? Os elaboradores. Quem elabora a questão para o Enem é a mesma pessoa que elabora questões para essas bancas. Aí acaba ali tendo muitas questões com o modelo parecido. E aí, um dos últimos, inclusive, se não me falta a memória, foi um do Bernoulli que eu fiz, eu acho. Lá eles falaram sobre séries orgânicas. Aí eu já quero preparar vocês para séries orgânicas também. Gente, uma série orgânica, ela pode ser classificada como sendo homóloga, isóloga e heteróloga, tá? Vamos para a gente poder saber, aprender a diferenciar cada uma. Jéssica, preste atenção aqui, ó. Primeira, série orgânica do tipo homóloga. Como é que eu faço para diferenciar essa criaturinha? Como é que eu vou fazer para identificar, no caso, né? Gente, para você saber se uma série orgânica ela é homóloga, você vai fazer a diferença entre as duas estruturas, e se a diferença entre as duas estruturas for CH2, ela é homóloga. Ixi, entendi não, professor. E agora? Deixa eu escrever isso aqui, ó. Diferença entre os compostos é simplesmente CH2. Porque, gente, quando você quer dizer... o nome do assunto agora é séries orgânicas. Então, você vai basicamente comparar duas estruturas, dois compostos. E você vai ver se eles têm alguma coisa em comum. Aí, se eles forem homólogas, aí a gente diz que a diferença entre as duas é um CH2. Então, se a diferença entre dois compostos for CH2, a gente diz que essas duas séries são homólogas. Prof, não entendi. Vou botar aqui, ó. Exemplo, CH4 e C2H6. Gente, se eu pegasse C2H6 e tirasse, ou seja, subtraísse CH4, quanto era que ia sobrar? Vamos ver. Eu tenho 6 hidrogênios na de cima, 4 na de baixo. Quando eu subtrair, vão sobrar quantos hidrogênios? 2. 2, muito bem. Eu tenho 2 carbonos em cima, 1 carbono embaixo. Quando eu subtrair, sobra quantos carbonos? 1. Pronto. A diferença entre eles dois foi um CH2? Foi. Então, eu posso dizer que o metano e o etano são séries o quê? Entre si. São séries homólogas. Muito bem. Certo? Deu para entender isso, né, gente? Séries homólogas. Agora, uma série, elas também podem ser isólogas. Ó, séries isólogas. Deixa eu passar para cá. Séries isólogas. Gente, duas séries vão ser consideradas isólogas quando a diferença entre elas, ó, é simplesmente um H2. Se for apenas um H2, elas são isólogas. Entendi não, prof. Ó, C2H2 e C2H4. Bora pra gente ver aqui, tá? Ó, bora fazer a diferença.
C2H4 em cima, C2H2 embaixo. Bora para a gente poder fazer essa diferença. Eu tenho 4 hidrogênios em cima, dois embaixo. Quando eu tiro, sobram quantos hidrogênios? 2. Muito bem, olha. C2 em cima, C2 embaixo, cortei e pronto. A diferença entre elas duas, H2. Então, essas duas criaturas são séries orgânicas isólogas. Gente, iso vem de igual, tá? Então, isólogas, a gente diz, na verdade, que é porque tem o mesmo número de carbonos, tá? Vocês vão perceber que existe uma lógica mesmo. Tipo, a quantidade de carbono é que vai ditar a quantidade de hidrogênios que tem que ter. Aí, dependendo ali do tipo, ela pode ser isóloga. Beleza? E o último aqui, gente, é heteróloga. Ó. Cadê? Pronto. Heteróloga. Gente, hétero a gente sabe que vem de diferente, né? Então aqui não vai mudar também, não. Duas séries vão ser consideradas heterólogas. Eita, desculpa, gente, deixa eu botar aqui o amarelo. Heterólogas, quando elas fizerem parte, preste atenção, quando elas fizerem parte de funções diferentes, mas tiverem o mesmo número de carbonos. Então eu tenho dois compostos, preste atenção, dois compostos. São de funções distintas, mas o número de carbonos são iguais, a gente diz que elas são heterólogas. Então, ó, funções diferentes, número de carbonos iguais. Então, vamos supor que eu tivesse aqui, gente, ó, C3H6, e aqui eu botasse assim, ó, C3, CH2, CH2, OH. Pronto, bora aqui para a gente contar. Gente, isso aqui seria que tipo de função? C3H6. Hidrocarboneto. Muito bem, isso aqui é um hidrocarboneto. Se liga, hidrocarboneto. A de baixo, qual é o tipo de função? Hidroxila. Álcool. Álcool, muito bem. Ó, é um álcool. Perfeito. O hidrocarboneto aqui de cima tem quantos carbonos? 3. 3, muito bem. O álcool de baixo tem quantos carbonos? 4. Não, 3. 3, 5. isso, muito bem. 3, né? Ó. 1, 2, Ah, é o hidrogênio 3. que tá com 2, né? Muito bem, perfeito. Então, ó, percebam, são de funções orgânicas distintas, mas têm o mesmo número de carbonos. Então, elas são heterólogas, tá? Deu para entender isso aqui? Sim ou não? Me digam aí. Ô, Deixa eu só Fabrício, terminar de copiar. Tá. isso cai, assim, essas nomenclaturas. Então, Amanda, foi o que eu tinha falado agora antes. Tipo assim, elas tendem a não caírem, elas não são tão cobradas, mas como eu vinha fazendo vários simulados, aí um dos simulados foi um do Bernoulli que eu fiz. Aí eles cobraram. Aí tu já sabe, né, Amandinha? Essa galera que produz esses materiais, dessas bancas muito famosas, desses cursinhos, tipo, topados, eles tendem a acertar quando vai cobrar um assunto diferente. E tipo assim, por não ter nunca caído, pode cair, né? Isso, porque a gente tá vendo uma mudança, né, Amandinha? Muito forte no Enem, né? Em termos mesmo de especificidade, cara. Amanda, você abre hoje uma prova do Enem de biologia, por exemplo, e abre uma de 2016, Não é a velho, mesma, não não. parece mais a mesma prova. Só é assim, tipo, mano, bicho, que merda é essa, sabe? Porque os caras estão crescendo o nível demais. Aí, química, Amandinha, eu quero que vocês cheguem lá com tudo, entendeu? Tudo, Amanda, tudo que eu puder passar para vocês, eu vou passar, eu vou fazer vocês aprenderem. Essa poxa todinha. Vocês gostarem de química mesmo. Mas show até agora, minha gente. É muita Pode coisa, eu não passar. vou dizer não. Você pode, né? Pronto. Só dar uma volta aqui, viu, Lissa? Rapidinho. Pra gente recapitular isso tudo que a gente viu. Ai, prof, é muita coisa. E agora? Gente, eu sei, mas calma. Não se desespera. A coisa é praticar bastante. É revisão ativa. Então, sempre você vai precisar ter contato com essa bagaceira até o final do ano. Tem que ter contato. Tem que ter revisões. Tem que pegar pelo menos uma vez na semana para dar uma revisada no que você viu.
certo? Pelo menos aquelas coisas que você considera como sendo mais difícil. Então, a gente já viu as funções, a identificar. Não aprendemos características, não, tá? Apenas a identificar. Então, a gente viu a função álcool, função enol, função fenol, que tem como característica a hidroxila. Aí nós vimos as que tem a carbonila. Quais são as duas funções que tem a carbonila? Valendo Aldeído. isso, e cetona. Muito bem, perfeito. Aí, aldeído tem a carbonila no final, cetona tem entre eles. E a gente viu o ácido carboxílico, que é com a carboxila. E vimos do ácido carboxílico agora a identificar um sal de ácido carboxílico. E mais ainda, viu, Gabi? A gente viu o que é que sai, o que é que um sal de ácido carboxílico é? É um sabão orgânico. Então, se perguntar assim, o sabão, que é um elemento muito importante no nosso dia a dia, ele sai de qual função orgânica? Aí vocês vão dizer, poxa, ácido carboxílico, ok? Aí também lembrar, ele vem de uma reação de neutralização, de dupla troca. Então, um ácido graxo, que é um ácido carboxílico, mais uma base. Isso aqui, deixa eu até colocar aqui, viu? O ácido carboxílico também é chamado de ácido graxo. Porque aqui já entra na parte de biologia, viu? Pelo amor de Deus. Aí vimos também éter, éster e anidrido. Anidrido sendo a menos importante. Éter e éster, Amandinha, Gabi, tem obrigação de saber. Anidrido, não, é só um plus, entendeu? É como se fosse um blushzinho ali, para poder dizer que, ó, as meninas estudaram muita química, ó que legal, tá? Aí as funções nitrogenadas, amina, amida e nitrocomposto. E a gente ainda tem, né, a nitrila. Aí desses daqui, os mais importantes, amina e amida. Amina e amida são obrigados a saber, obrigados de fato. Aí nitrocomposto e nitrila é aquela coisa, olha, é o plus. Pô, que legal. Gabriela e Lívia sabe disso, ó, que massa. Aí é bom porque quando ela pegar uma questão muito avançada, aí, sei lá, falar lá sobre um nitrocomposto, por exemplo, ela sabe, ela já consegue fazer. Beleza? E aí, nós temos os compostos halogenados, que são dois tipos. Aleto de aquila, de alquila, e aleto de acila. Alquila é quando você substitui um hidrogênio de um carbono, certo? Por um halogênio. Já já a acila não. A acila você vai trocar hidroxila, ó, do ácido carboxílico por um halogênio. E as séries aqui orgânicas, homóloga, quando a diferença entre as duas estruturas é um CO2, é um CH2, isólogas, quando a diferença é H2, e heterólogas, quando as funções são distintas, mas o número de carbonos é o mesmo. Ok? Passar, tá? Porque aí a gente entra em hidrocarbonetos. Mas antes de a gente entrar em hidrocarbonetos, deixa só eu pegar aqui as nossas questões, tá? Para a gente poder fazer. Peraí, viu, gente? Pronto, deixa eu só pegar aqui, gente, rapidinho, peraí, viu? Porque está aqui no meu Google Drive. Pronto. Eu vou até tirando print, gente, só e colando aqui, tá? No nosso slide. Fazer só isso mesmo. Porque eu acho que fica um pouquinho mais rápido. Aí, pronto, muito bem. Gente, vamos para a gente ler essa questão aqui, ó. Veja a estrutura da substância denominada 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona. Se preocupem não, que depois a gente vai, certo? Aprender a dar o nome. Ela não apresenta qual das funções propostas a seguir. Cetona, fenol, aromático, éter ou álcool. Bora lá. D. D ou B? D, éter. D, éter. Todo mundo concorda com Lissa? Sim ou não? Bora lá. Eu quero entender. Essa função aqui é qual? Essa função aqui. Que função Eu é essa? diria que não tem, álcool. Álcool. Pronto. É. Porque essa aí é éter que tu tá circulando, né, não? Essa daqui, ó. É, né, éter? Mas o éter não é só na cadeia. Aí não seria uma ramificação. E aí? Eu acho que aí só tem cetona
E álcool. Acetona O estaria onde? fenol. É isso aqui, né? Isso aqui é o quê? Isso Isso. aqui. Mas onde seria o álcool? Na minha cabeça faz mais Pronto. sentido não ter álcool do que o outro não ser éter. Muito bem. Essa daqui é o quê? Essa função toda aqui. Fenol. Fenol. É verdade. Fenol, cetona, aí tem ali o aromático na esquerda da Muito acetona. bem. E isso aqui é o O éter, aromático. Deixa eu eu só não botar achei aqui, o ó. álcool. Aromático. E essa daqui, a gente chegou à conclusão que é o quê? Na verdade? Éter. Muito bem. Perfeito. Tá vendo? Porque o éter Gil, na verdade, é assim, ó. Você tem um radical de K e um radical de K. Aí, esse aqui seria o radical todo de trás. Beleza? Então, o único que a gente não tem aqui realmente, álcool. Então, letra E de expectativa, letra E de experiência, letra E de Enem. Bora fazer outra? Deixa eu botar outra aqui, ó. Eu adoro essas questõezinhas aqui. São uma delicinha pra gente poder fazer. Eu passava o dia todo, gente, fazendo essas questõezinhas, acredita? O dia todo da minha vida fazendo elas. Quando eu aprendi, eu fiquei me achando, me sentindo o próprio alquimista. Agora, ó, uma substância que pode ser utilizada no tratamento de pneumonia é a cefalexina, cuja estrutura é mostrada a seguir. Qual das funções abaixo faz parte da estrutura da cefalexina? Gente, vocês conhecem, vocês sabem quem é Islana? Isalana, desculpa. Isalana, quem conhece? Isalana. Ela tava, não, depois vejam quem é Isalana. Ela vendia uns É a gelzinhos. do. Eu sei, é aquela mina do Bugô. É, ela lembra quando ela tinha ido ao supermercado comprar uns óleos lá que ela estava vendendo e um deles era cefalexina. Tinha cefalexina, tinha ai meu Deus, como era o nome? Você já viu como ela mudou? Agora ela disse que vai começar a academia, que vai emagrecer, um monte de coisa. Ela depois começou a namorar com aquele presidiário, ela mudou bastante. Foi que homem não faz nada de Ela, mulher, né? ela postando Get Ready With Me pra visitar. Aí ela, gente, não é porque eu sou casada que eu sou casada. Eu tô É casada, mas eu não verdade. tenho. Eu sou solteira. Fabrício, eu não sabia quem era esse ser humano, até minhas amigas do colégio ficarem falando e eu não sabia quem é. Agora, toda vez, sem eu querer, eu fico vendo as coisas dela. Que Vanessa ódio. Alana ela é ícone. Tu viu que ela gravou rasgando uma nota de 100 e botou nas unhas? Não, não vi não. Ela é maluca, velho. Aí o pessoal, mulher, isso é crime. Ela, não, que o dinheiro é meu. A coisa é doida mesmo, que minha avó disse que doido de verdade é quem come bosta e rasga dinheiro. Ela é maluca, maluca, maluca. Ela esses dias bateu o carro também. Quando tava viajando, ela ia viajar. Aí ela não gostou da foto do RG dela. Aí ela pegou no RG dela, colou uma foto em cima da foto do RG dela e queria viajar. Assim. Achei ela assim. Mano, às vezes eu queria ser igual a ela, aéreo. Porque talvez se eu fosse De assim, vez em quando faz mais sentido, tipo, a cabeça deles do que a da do que a nossa, nossa. né? Porque a gente se preocupa com tanta coisa, pô. Mas eu queria ser um pouco exalando, sabe? Chegar a pegar a nota de R$ 100 e sair rasgando assim. E não ligar, tá ligado? Pra nada. Agora, gente, vamos lá, ó. A cefalexina aqui, que nem diz a nossa Isalana, a cefalexina. Qual é o tipo de função que faz parte dela? Eu tô vendo muito O N, que aí. que o éter? Só que nenhuma Hum, desses negócios aí bate com o que a gente viu, né? Porque o N precisa estar entre carbonos e outra o N precisa estar entre eh, car carbonilas. Aí eu pronto. iria na cetona, que é o que eu tô vendo ali, ser dupla O. Cetona. Certo. Eu não iria na acetona porque a acetona ali, quer dizer, não, é ligada ao N, né? Tipo, tem um dupla O, aí tem um C embaixo, mas ligada ao N, não é ligada ao C. E, ó, aqui, né, que eu tá falando, né, ó, aqui. É, Pronto, isso aqui. Isso aqui dava para ser uma cetona? não. Eu Isso aqui acho que seria o isso quê, na dava para verdade? ser uma amida, Uma né? amiga. É uma Isso, é com a amiga. amida. Muito bem, amida. Aqui é amida. Pronto.
Aí não tem como. Onde é que tá esse Então, éter bota que ele uma tá dizendo opção aqui? Cadê F o éter? aí e bota a amida, pronto. É, tá ligado? Vai botar vida. Oxe, É. cadê? Tem éter aqui. Cadê o éter? Não, tem não. Vai, tem éter? Não Não. tem. Tem nitrocomposto, Não, Tem. também. né? Porque Não. nitrocomposto era NO2. Tem NO2 aqui? Não. Ó, e tem uma amina ali do lado, já tem a opção G ali. Uma amina ali Pronto, do é, outro né? lado. Isso. Bora ver. Tem cetona. Onde é que vocês estão vendo cetona aqui? Canto nenhum também. Canto nenhum, tem não. Tem aldeído, Pior. pior. Então tem que ser quem? Tio Éter. Mas quem é tio Éter? Pronto, sabe quem é tio éter? É quando você vai ter. Porque lembra, se fosse éter, seria o quê? O éter. O que significa o éter? Oxigênio entre carbonos. Muito bem, perfeito. Oxigênio entre carbonos. Sabe quem é o tio éter? Ó, tio éter. É o enxofre entre carbonos. Se ligaram? Se você tiver enxofre entre carbonos, é tio éter. Tem aqui Ali, lá em enxofre entre cima. carbono? Aqui em cima. Aqui, ó. Essa aí só por eliminação, né? É, por eliminação, justamente. Porque aqui não é uma função, Amandinha, comum de cobrar, não, sabe? E quando cobra, Amandinha, é assim. Poder, porque aqui o cara que ele queria que você soubesse identificar quem é um éter, quem é um nitrocomposto, quem é uma cetone, quem é o aldeído. Pronto. É o que você não conseguiu identificar, tem que ser ela. Aqui, ó. Esse aqui é o tio éter. Difícil, gente. No comecinho, assim, a gente fica meio doido, né? Vai fazendo assim, vai ficar meio doido, né? Mas vocês vão se acostumar, vão por mim, vão por mim. A gente vai fazer ainda mais questões hoje, certo? Eu só paro de fazer questões quando eu ver que vocês estão, assim, bem tranquilos, tá? Quanto a isso, só. Aqui a próxima, ó. A capsaicina, cuja fórmula estrutural simplificada está mostrada abaixo, é uma das responsáveis pela sensação picante provocada pelos frutos e semelhantes da pimenta malagueta. Na estrutura da capsaicina, encontram-se as seguintes funções orgânicas. Pensem aí, direitinho, e mandem as respostas. Já E cadê, achei. Gabi? Letra B. B? É. Vamos esperar, ver se a galera também concorda contigo. A Amanda também, ó, então já foram duas pessoas com letra B. Ninguém vai diferente? Peraí, Tá, por favor. certo. Sabe o que é que eu estou confundindo? Analisar as Hum. coisas entre primária e secundária. Porque para mim a amida é isso aí, ó, NH ligado ao C dupla O. Aí lá na outra questão estava o N ligado a 2 C dupla O. Aí, ó, tá vendo? E você Por tinha que dito que C era uma dupla O? amida. Não, aqui ele só tá ligado a um C dupla O, Gil, que é esse daqui, ó. Aí por que tu disse que tudo era uma amida? Porque, meu amor, isso tudo aqui, ó, é amida, ó. Amida não é isso daqui, ó. Não é isso? O nitrogênio cercado de um lado por uma carbonila e do outro lado, carbono. Tá certo. Tá vendo? Porque aqui a gente só substituiu os radicais. Pronto. A única coisa que eu tive segurança de dizer é terfenol. Mas É trifenol. esse negócio de amida e amina, tô Pronto, boa Gil, se ainda. liga. Ó, ali você não tem o NH aqui, ó. Olha, ó, toda vez, viu hidroxila, ou desculpa, viu nitrogênio, já pega isso daqui e abre. Aí tu vai fazer assim, viu? Esse NH tu vai fazer desse jeito, ó. Não é a mesma coisa? Sim, né? Pronto. Do lado de cá, quem tá ligado a ele? Ó, vou botar aqui. O C, O C o quê? dupla O. Muito bem.
Então, daqui, dava para ser amina, dava para ser amina? Não, que tem que ser Não. entre carbonos. Muito bem. Aí, ó, do outro lado, quem tá cercando ele? C. Muito bem. Pronto. Aí aqui seria o quê, ó? A amida primária. Muito bem, perfeito. Se ligou? Oxe, mas, Fabrício, do outro lado você não tem a carbonila. Lembra que a gente vai sempre dar um nome em relação à mais complexa. A mais complexa, ó, tá aqui. Substituiu, acabou. Então é amida. Beleza? Então a gente tem a amida, perfeitamente identificada aqui, ó, bonitinho, viu? Identificaram legal. A amida tá aqui, ó. Dá o nome amida. Aí tem esse cãozinho aqui. Quem é esse cãozinho aqui? Deixa eu até botar outro. Aqui, quem é esse cãozinho aqui? Fenol. Fenol, muito bem. Ó. Fenol. E ainda tem essa poxinha aqui, ó. Quem é esse carinha? Seuzinho. Oxigênio cercado de dois carbonos. Oxigênio, éter, muito bem. Ó, éter. Fique tranquila, Gil. Daqui a pouquinho isso normaliza, tá? Também vai naturalizar. Então, amida, fenol, éter. Amida, fenol, éter. Letra B de bola. Não se preocupe, não. Daqui a pouquinho isso aqui, minha filha, vai ficar natural de um jeito que eu lhe garanto que você vai sair identificando rápido. Gente, essa daqui eu vou querer que vocês façam, mas não fala no microfone. Manda no chat, certo? Vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer ela, tá? Analisa, bota no chat, a gente tem para debater, ok? Pronto, pode começar. Eita, cadê? Peraí, pode começar. Ô, Fabrício, me tirou uma dúvida. A acetona, ela tem que estar
ela tem que estar no meio da cadeia, e no meio da cadeia entre carbonos, não é isso? Isso, perfeito, muito bem. Certo. Tá bom. Pronto, foi todo mundo de E. Vamos lá, então. Ele pergunta: as funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são apenas. Todo mundo foi de letra E. Éster, amida, amina e ácido carboxílico. Vamos lá. Eu já vou pela função mais bonita, que é ácido carboxílico. Tá aqui, ó. Tá? Ó, ácido carboxílico. Depois eu vou identificar essa bonequinha aqui, ó. Ó, 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 ó. Véi, quem é que vai ser essa bonequinha aqui? Quem é isso? Isso daqui é o quê? Amida. Amida. Muito bem, perfeito. Amida. Ó, beleza? Aí agora a gente vai ter essa daqui, ó. Oxigênio cercado de um lado por carbonila e do outro lado por carbono. Isso aqui é o quê? Éster. Muito bem, éster. Ó, perfeito. Então a gente já viu aqui, ó. Éster, amida, ácido carboxílico. E a gente ainda tem essa criaturinha aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá? Vai estar aqui, ó. Ah, desculpa, só isso aqui, na verdade, gente. Então, tá vendo? Que é o nitrogênio, que tem dois hidrogênios e tem um carbono aqui em cima. Isso aqui vai ser o quê? Amina. Muito bem, amina. Ó, então nós temos mina, amida, éster e ácido carboxílico. Letra E de esperança. Rapaz, aprenderam mesmo, viu? Gostei, gostei, gostei. Arrasado demais aí. Posso pegar mais umas para a gente tentar fazer aqui? Pode ser? Pronto, eu vou pegar uma aqui, gente, dá o FAO, tá? Ó, vocês vão ter muitas para fazer em casa, não se preocupem não, viu? Vão ter bastante para fazer em casa, sozinhos. Aí, ó, eu não quero depois ninguém chorando, dizendo que não tá conseguindo identificar não, viu, gente? Porque vai ficar muita questão para casa. Só a galera que enrolar que não vai conseguir. Ó, considere os compostos orgânicos representados por tal, 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 tal. Analise os compostos representados. Aí agora vocês vão dizer aqui, tá? Façam aí, daqui a pouco a gente faz a correção deles. Dela, né? Ô, Fábio, para dizer entre verdadeiro ou falso? Isso, vai botar lá, vai dizer se é verdadeiro, se é Ah, falso. certo.
Pronto, a galera aí já conseguiu dar uma identificada legal nelas. Vamos lá, né, pra gente dar uma corrigida aqui. Pode ser, né? Bora lá, primeiro diz assim, ó. 2 deles são aromáticos. Tem alguém aqui que é aromático, gente? VI e Acho. VI. E aí, esse aqui é aromático? É. Todo mundo concorda que é aromático? Sim ou não? Bora esperar, ver se a galera concorda. Quero ver se a galera tá boa mesmo, para identificar. Sim, sim, O que é senhor. que vai ser considerado? O que é que considera ele ali? O que é que faz eu olhar para aquele ali e saber que ele é aromático? As duplas alternadas. Fechado, né? E aí? Se Eu ele acho que se as duas ligou, coisas. pronto, vem cá. Se ele se ligou com hidroxila, isso daqui se tornou que tipo de função? Fenol. Fenol. Pronto, muito bem. Fenol. Gente, fenol é diferente de aromático. Quando eu falo para vocês aromático, eu estou falando benzeno, estou falando naftaleno. Se ligou? Eu não posso ter nenhum tipo de ramificação. Deu para entender? Isso E aqui nem a não é V aromático. também é. Não, isso. Também não. Por que não? Essa daqui? É. Ah, é tipo assim. Porque você Não, não tem. rapidão, só deixa eu falar só Diga uma aí. coisa. Tipo, do mesmo jeito que um hidrocarboneto mais um álcool não poderia, tipo A2, né? Não poderia ser considerado um hidrocarboneto, apesar de uma parte dele ser. É a mesma Perfeito. coisa que o VI, né? Perfeito, muito bem. Porque, veja, Entendi. tu entendeu? Pronto, esse aqui é hidrocarboneto, não é isso? Esse é hidrocarboneto. Mas esse daqui é um hidrocarboneto? Não, ele é um Por quê? álcool. Não. Mas, tipo, aí Um uma álcool. parte dele é um Muito hidrocarboneto, mas ele não pode perfeito. ser considerado hidrocarboneto. Muito bem, porque só isso daqui Não tinha pensado mudou, nisso. porque só isso aqui mudou totalmente todas as A propriedades dele. função, o Isso, nome dele. muito bem. A mesma coisa aqui. Botou essa criaturinha aqui, você já mudou a função, já não é aromático. Aromático seria se você não tivesse isso, ó. Aí isso aqui é aromático, benzeno. Tivesse um benzeno do lado de outro benzeninho, assim, também. Aí é naftaleno. Aqui não. Aqui não é aromático. Aqui é um fenol. Então isso aqui tá E a certo ou tá V? errado? Não, também não, Gil. Porque, Por veja, quê? aqui dentro você teria duplas alternadas aqui dentro? Não. Não. Já não pode ser nem aromático. Só disso. E além disso, ainda, olha, tu teria vários radicaizinhos aqui, ó, fora. Também não pode ser, tá? Mas mais ainda porque ele não tem o anel aromático, certo? Então, falso. Não tem nenhum deles ali como sendo aromático, não, tá? 2 deles são hidrocarbonetos, Falso. Só tem um. Verdadeiro. o verdadeiro. 1 e Oxi. 5. É aqui, ó. Esse é hidrocarboneto e esse também é hidrocarboneto. A diferença deles dois é o quê? É que esse aqui é hidrocarboneto o quê? Que tipo de cadeia é essa? Aberta. Aberto. E esse aqui, que tipo de cadeia é essa? Fechada. Muito bem, perfeito. Tá vendo? Então, 2 são hidrocarbonetos. Porque lembra, hidrocarboneto é quando você só tem o quê? Na estrutura? Carbono e oxigênio. Ou hidrogênio. Hidrogênio. Muito bem, então, verdadeiro. Perfeito, ó. Te viu. Agora, 2 deles representam cetonas. Não, nenhum. Tem alguma cetona aqui? O 3. Tenho 3. 3. Isso, 3 é cetona. Mas Aí, ó, tem que estar mas não são dois. no meio. Vamos Acetona. ver. Não, Gil, ele tem que estar entre 2 carbonos, ó. Tá vendo aqui? Tu tem um carbono no finalzinho, tu tem um carbono aqui. Isso aqui é uma cetona, tá vendo? Porque ele tá entre, quando a gente diz meio, Gil, é que ele tem que estar no meio de 2 carbonos. É basicamente isso. Tem que estar entre 2 carbonos, ó. Tu tem carbono desse lado de cá e tem carbono desse lado de cá. Então acabou, isso aqui é uma cetona. Independente de estar mais para a esquerda ou mais para a direita, certo? Então, a gente só tem uma cetona, a gente não tem duas. Tá vendo? Então, não. Tira aqui, ó. Falso. Aqui. O composto V é um dimetil ciclohexano. Isso aqui a gente ainda vai aprender a dar um nome, tá? Não se preocupe, não. Certo? Então, aqui eu vou deixar
em espera. Não vou mostrar ainda não, tá? Isso aqui. E aqui, ó, o único composto que forma sais, que é reagindo com ácidos ou base, é o composto 4. Tem que ter o ácido carboxílico, não é? Isso, tem que ter o ácido carboxílico. Pronto, o 4 não tem. Isso, muito bem. Porque esse cara aqui, ele já é um sal. Gente, isso daqui já é um sal. Deu para entender? Porque tá dizendo assim, ó, um composto que forma sais, não. Ele Como já é é que um você sal. sabe que já é um sal? Porque aqui, ó. Ali. Ó. Se ligou? Só Não é isso um aqui já ácido me disse que é um sal. carboxílico, isso. Isso. Porque para ser ácido carboxílico, precisaria ter o Hzinho. E aqui ele já tirou, ó. Já tirou. Aí aqui você diria que vai ligar quem aqui? Aí sim é que você vai ver ele se tornando um sal ou não. Certo? Pode passar? Deixa eu passar aqui, ó. Pronto, gente. A próxima, façam aí. Eu fui pelo nome daquele negócio que tu falou, aquela dica lá. Peraí. Tá. Ó, já foram. 1, 2, 3. 3, a mesma resposta. Pronto, muito bem. Ó, ui, desculpa, gente. Amina, muito bem, isso mesmo. Porque veja, éter. Pô, éter, eu tenho que olhar oxigênio. Aí, oxigênio, éter, tem que estar entre carbonos. Pô, então não. Não, então, remove. Álcool. Álcool tem que ser o H. Esse tem, esse tem. Mas e o resto? Ó? Não tem. Porque isso aqui seria um álcool? Fenol. Fenol. Isso aqui seria um álcool? Fenol Fenol também, também. né? Muito bem, então já não pode. Cetona. Cetona tem que ser C-O entre 2 carbonos. Nem tem aqui. Então, remove também. E ácido carboxílico. Pô, é a. Desculpa, mas assim, é a função mais linda que tem. De cara, você já vê quando tem. Aí não tem aqui, ó. Então, amina, que tá aqui, ó. Amina, amina, amina e amina aqui, ou até aqui mesmo, amina. Tá? Então, feito, gente, aqui, ó. Deixa eu passar aqui para a Agora próxima. sim, Fabrício, se essa questão fosse uma das últimas e eu tivesse cansada, eu ia olhar e tivesse a opção aromáticos, eu marcava aromáticos, só pela visualização. Pronto, aí tu vai me Se eu prometer não o quê? tivesse feito aquela associação da outra questão, eu iria direto ao chá aromático, porque, tipo, tá visível, né? Que tem as Sim. duplas, tem o ciclo e tal. Eu iria com certeza. Tô ligado. Aí, mas tu E aí lembra? eu já fui A pela gente outra se... dica do nome, né? Massa, Quando muito tem bem. esse ina, aí eu penso logo em amina. Isso, muito bem. E não só isso. Tu lembra, né? Quando eu vou dar o nome a uma função, eu sempre vou olhar para mais o quê? A extrema, né? E não só isso, a mais complexa. Tu acha que é mais complexa? Essa criaturinha que só tem carbono e hidrogênio, ou essa criatura que tem nitrogênio, tem hidrogênio e ainda tem carbono? Essa, né? Ó, a mina é mais complexa, então sempre olha para mais complexa, certo? Para dar um nome a ela. Deixa eu passar aqui, ó. Gente, inclusive, essa última aqui, ó, eu tô achando que isso aqui foi um errinho, ó.
de digitação, tá? Era para a pessoa ter colocado aqui, ó, um radical, tá? Se aqui tivesse um radical, aí essa última aqui, ela estaria verdadeira. Porque aí Porque sim, aí ela seria um éster. muito bem, perfeito. Então, foi por Entendeu? isso que eu fiquei em dúvida. Aqui seria um éster, beleza? Aí aqui era para ter digitado, ter colocado isso, sabe? Tipo, um radicalzinho, um R1. Porque só botar essa Eu não ligaçãozinha, entendi, a não, gente aí. poderia confundir, por exemplo, com o sinal. Porque, Lissa, isso daqui que ele botou não é o sinal, é uma ligação. Aí ele Mas eu ligou não confundi como sinal. e você Para mim, confundiu como o quê? só vai virar sal se tiver ácido carboxílico, não é? Sim, isso. Só que, Lissa, tem que lembrar o seguinte, ó. Se ele colocou isso daqui, ó, assim, isso daqui também consegue ser atacado por um ácido. Também. Porque isso daqui veio de um ácido carboxílico. Ele está dizendo assim, gente, que aqui, antes você tinha OH. Aí você já cortou isso aqui e colocou um R1. Aí você pega isso tudo aqui, Luiz, ó. Você pega isso tudo com o R1. E você ataca isso aqui, que junta com NaOH, por exemplo. Ó. Você vai juntar com isso daqui. Pô, entre esses dois aqui, Lissa, o oxigênio não tem que ficar negativo e aqui não tem que ficar positivo, né? Isso. Isso. Muito bem. Aí você vai ter, ó, o ataque desse carinha aqui, ó. Aí ele tá vendo? Porque Lissa, lembra? Não necessariamente vai ser apenas, tipo assim, não vai ser apenas um ácido que vai formar um sal. Porque tu lembra que o sal também tem caráter. Quais são os tipos de caráteres que eu posso ter de um sal? Um sal ele pode ser Básico, ácido, ácido e fótero, anidrido. isso pode ser neutro, né? Aí vamos supor que se esse ácido aqui, ó, porque isso daqui seria na verdade o quê, ó? Você tem um radical, ó, desculpa, você tem na verdade um oxigênio. De um lado você tem um radical que pode ser qualquer pessoa e do outro lado você tem aqui uma carbonila. Esse radical ele tem que ser orgânico, Gil. Tem que ser orgânico. Então, a gente colocaria aqui, por exemplo, um CH3, por exemplo. Que função seria essa? O O sendo coberto por um carbono, de um lado, e do outro lado, uma carbonila. Qual seria? Ah, peraí, é o Seria quê? assim, ó. Qual seria essa função aqui, Gil? Ó, essa função aqui, ó. Que função é essa? Existe. Éster. Isso, muito bem. Isso aqui seria um éster. Ó, éster. Gil, tu lembra que eu te falei éster? Ele é uma esterificação. É uma mudança que você faz em um ácido carboxílico. Ou seja, Gil, em poucas palavras, é um sal. Um éster é um sal. Aí, esse sal, ele pode ter caráter básico e pode ter caráter ácido. Ou então pode ser anfótero, que aí vai reagir a qualquer tipo. Seria a mesma coisa de você pegar, por exemplo, bicarbonato de sódio, que é um sal, e você botar em vinagre. Não vai reagir, não? Vai, né? E vai dar origem a um outro sal. Se ligou? Então aqui pode sim, ó. Pode dar origem sim a outro sal, viu? Tranquilo? Então, isso daqui, vê, viu? Só para fazer a errata. Deixa eu passar aqui, ó. Próxima, tentei fazer essa do Enem. A outra foi Enem, velho? Foi, ó. Essa aqui foi Enem, viu? A outra Enem, ó. Tentei fazer aí. Depois dessa eu já libero vocês.
Muito bem, vamos lá. Ele pergunta assim, ó, a maioria da galera, cadê? Marcou éster de cetona seria o quê? B de bola, Gabi também B. Pronto. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos 2 biopesticidas apresentados. Pô, éter e éster. Tem não. Cetona e éster. Vamos ver se a gente tem cetona, viu? Aqui, ó. Tem uma cetona aqui, tem outra cetona aqui. E qual é a outra que ele está dizendo? Éster. Tem que ter éster dos dois lados. Aqui, ó. Éster tem aqui e éster tem aqui. Perfeito, gente. Letra B de bola, tá? Ó. Fechou, gente. Estão liberados, tá? Vou mandar a lista. Não deixem de praticar, por